Pois é, o Davidson está aqui ao meu lado, né? São 12h31. Boa tarde, professor. Na paz, tiozão. Boa tarde. Boa tarde também para quem acompanha a gente aqui no Povo na TV. Pois é, o assunto do Davidson hoje vai falar sobre Roberto Cidade, né? A reeleição de do Roberto Cidade, três eleições ali assumindo a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O Partido Novo contestou aí no início e agora parece que não quer mais contestar isso. Estão aguardando agora o parecer do Superior Tribunal Federal, se continua ou não continua, como é que os bastidores enxergam isso, qual é a análise para isso? Agora tem que aguardar o que o Cristiano Zanin, que é quem está com a relatoria do processo do Cidade, vai decidir. Ele já ouviu a Procuradoria Legislativa da Assembleia Legislativa, já ouviu o Partido Novo, que desistiu da ação de contestar o terceiro mandato do presidente da Assembleia. Lembrando, tá, gente? Roberto Cidade está no seu terceiro mandato como presidente da Casa e, assim como em outras casas legislativas do país, muitas ações estão sendo ali colocadas no STF para derrubar o que se chama aí de inconstitucionalidade, uma espécie de perpetuação de poder dentro dessas Assembleias Legislativas. O caso do Roberto é muito interessante porque a primeira vez que ele foi eleito presidente da Assembleia foi em dezembro de 2020. Aí, Roberto Cidade ganhou a eleição de 2022, foi ali reeleito deputado estadual, reconduzido para a presidência e agora, num terceiro mandato, ele novamente ali foi quase que praticamente aclamado e continua na frente da casa. O que eu fiquei sabendo? O Partido Novo tinha um prazo até quarta-feira para contestar isso. O Zanin ouviu o Roberto Cidade, no caso, ouviu a defesa do presidente da casa, ouviu a Assembleia, ouviu o Partido Novo, que, como você falou, lá atrás colocou pela primeira vez em questionamento essa suposta inconstitucionalidade de manutenção de poder de Roberto, a chamada dupla recondução de poder, e agora o Zanin ouviu novamente o partido, porque como o partido entrou com a ação, também caberia ouvir todas as partes envolvidas. O Partido Novo desistiu completamente de contestar, reconhece que Roberto Cidade não violou os preceitos daquilo que o STF entende como inconstitucional, porque a partir do dia 7 de janeiro de 2021 estão proibidas aí reconduções consideradas duplicadas aí, ou seja, manter reeleições consecutivas dentro do parlamento, não só no Amazonas, mas no país inteiro. Agora, a decisão cabe ao STF. Mas eu quero só dizer uma coisa, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia foi afastado por Gilmar Mendes. A Procuradoria-Geral da República também entende lá que há uma situação que pode abrir um precedente para ele se manter no cargo. A decisão não é definitiva, o STF pode aí mudar essa decisão ou até ir para o plenário e colocar um checkmate de vez. O grande problema é a insegurança não só jurídica, Walter, mas é política. Por quê? Hoje, Roberto Cidade, para a gente aqui, é uma peça estruturante dentro do grupo de Wilson Lima. Tem aí uma articulação pré-eleitoral em andamento e essa situação, se ele fica ou não fica, coloca aí um pouco de instabilidade, de insegurança e até de dúvidas dentro dessa articulação. Claro que a Assembleia não trabalha com plano B. Eu já falei aqui, é sempre importante ter o plano B, C e até um D. Mas, a princípio, pode ser que Roberto Cidade sobreviva aí a mais essa ação no STF, mas se caso o Zanin entender que há uma violação desses preceitos, a Assembleia terá que preparar, quem sabe, uma nova eleição e um substituto para o atual presidente da Casa. Olha, professor, a gente está acompanhando aí esse caso, aí, claro, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade. Queria trocar rapidinho de assunto para falar sobre o Jair Bolsonaro, né? Com tudo que está sendo comentado, tudo que está sendo falado, né? Os áudios que foram agora, estão sendo apresentados para o país, né? Como é que os bastidores aqui no Amazonas veem essas informações? Pois é, a bancada federal pouco se manifestou sobre o assunto. Eu até entendo, tá? Porque, querendo ou não, grande parte, hoje, dos parlamentares amazonenses também tiveram uma relação com Bolsonaro quando ele era o presidente do país. Evidentemente que muitos não querem ali, até porque também, bora lá, né? Por mais que o Bolsonaro esteja sendo investigado e corre até um risco de ser preso, dependendo da situação que for o andamento de todo esse processo, os votos os votos da direita que simpatizam com o ex-presidente da República interessam para os políticos locais que sabem que Manaus tem um peso muito grande
dentro dessa estrutura hoje pró-direita e uma rejeição maior ao Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Mas, se tratando do que está acontecendo em Brasília, os aliados do presidente, inclusive aqui do Amazonas, se preocupam. Por quê? Porque as provas que estão hoje no STF e agora a divulgação pública desse inquérito pode trazer aí uma reviravolta e tirar realmente o Bolsonaro de vez do jogo eleitoral do ano que vem. Claro, dependendo de como for, o Bolsonaro vai continuar ali nos bastidores. Mas a gente lembra bem do Lula lá atrás, quando o Lula também foi tirado do jogo político das eleições, não deu muito certo colocar alguém mesmo com o seu dedo. Então essa é a preocupação hoje desse grupo, segundo as fontes com quem eu conversei, inclusive ontem, e agora pela manhã bati um papo também sobre isso. A situação do Bolsonaro é delicadíssima, isso envolve uma articulação política, não é à toa que tem parlamentares daqui, como o capitão Alberto Neto, a Débora Menezes também está lá em Brasília, estão ali numa reunião no partido de Bolsonaro, PL, para verificar como é que será o andamento dessas diretrizes. Lembrando que o Walter falou aí é importante, Alberto Neto, só citando aqui um parênteses, é uma peça do PL ligada ao ex-presidente que está aí numa pré-articulação para, quem sabe, disputar o Senado ano que vem aqui pelo Estado. É isso, olha, logo mais às 5h30, tem que estar na hora, Davidson Cavalcante volta para comentar e com outros assuntos também, professor. Com certeza, tiozão. É isso. Obrigado mais uma vez. Até segunda-feira. Até segunda. Bom final de semana. Bárbara.